Olá. Então vamos falar um pouquinho agora sobre a descrição dos casos de uso, né? A descrição ela é mais importante do que o próprio diagrama de caso de uso. Então isso é um fato, a gente consegue observar isso. E a OML ela não especifica um padrão para a descrição de casos de uso. Os casos de uso são descritos de várias formas diferentes, né? Assim, os mais utilizados são esses aqui: os casos de uso de maneira informal, casos de uso de forma típica e casos de uso de forma detalhada. Vamos observar agora esse exemplo da descrição informal de um caso de uso, né? Ela contém o nome do caso de uso e uma descrição textual de sua funcionalidade. Nesse exemplo aqui, ele está mostrando caso de uso 01, cadastrando clientes. E aqui ele coloca uma descrição textual explicando basicamente como você deve realizar o procedimento do cadastro do cliente. Tá? Essa é uma das características, mas pode ser feito também de outra forma. Vou abrir aqui uma tela. Por exemplo, nesse exemplo aqui do sistema do Ministério Público, eu tenho um caso de uso chamado autenticar usuários no sistema, né? Eu tenho um ator chamado de ADM, que é o nome do ator, e eu tenho uma descrição informal. Este procedimento consiste em realizar a operação de autenticação do usuário no sistema, que compreende o lançamento do login e a senha do usuário e a validação do mesmo através de banco de dados. Então isso aqui tem uma referência chamada R1, que é ele próprio. Então, dessa forma a gente consegue fazer uma descrição informal também. Tá? Já na descrição típica, ela contém uma identificação do ator, que iniciou o caso de uso, e um pré-requisito é se houver um caso de uso, né, anterior, que starte ele. E ela é composta pela descrição textual do caso de uso através de um fluxo normal e de fluxos alternativos, né? Nesse exemplo aqui fica bem claro. A gente pegou o mesmo caso de uso lá, ó, cadastrando o cliente. E aqui eu tenho um exemplo. Ator primário é o cliente, pré-condições é nenhuma. E aqui eu tenho um fluxo normal, onde eu tenho item 1, o cliente preenche a ficha cadastral. 2. O assistente de cadastro informa o recebimento da documentação cadastral. Item 3. O gerente de cadastro informa a aprovação do cliente. Como fluxo alternativo, nós temos a documentação incompleta ou com erro. A segunda, o assistente de cadastro informa a documentação irregular. 2b, o cliente envia a documentação corrigida para o cadastro. E aí ele retorna ao passo 2. No fluxo alternativo, irregularidade nos dados cadastrais, o gerente do cadastro informa a irregularidade dos dados cadastrais, o cliente atualiza os dados cadastrais e aí ele retorna ao passo 3, concluindo essa operação. Então, na descrição típica, o objetivo principal é ter um fluxo normal e vários fluxos alternativos, onde cada fluxo alternativo desse descreve uma ação aplicada ao fluxo normal. Já o caso de uso, descrição detalhada, ele é composto por identificação do ator que iniciou o caso de uso, o objetivo, o nível, pré-requisitos, se houver, do caso de uso, condições de disparo, que são os gatilhos, e a descrição textual de forma normal ou de forma alternativa. Então, a descrição dos casos de uso de forma detalhada, ela envolve todos os outros casos de uso anteriores, né? Tanto a descrição informal, como também a descrição típica. Então, dá um exemplo aqui. Esse exemplo aqui está bem completo, né? Isso aqui é só um caso de uso, que é o cadastrando clientes. E observem que eu já tenho agora um conjunto de ação do primária do ator, resposta do sistema, um fluxo normal, e eu tenho também fluxos alternativos. Vou pegar um exemplo aqui também para facilitar desse sistema. Eu tenho um caso de uso, pronto, eu tenho uma descrição detalhada aqui. O caso de uso é manter portarias, né? Ator principal de ADM, tipo de caso de uso, ele é um caso de uso primário. E eu tenho uma descrição aqui onde eu coloco: este procedimento consiste em realizar o lançamento das informações sobre as portarias. Entre elas estão o número da portaria, a data da publicação, selecionar a natureza do ato,
a autoridade, descrever o texto legal e definir a data de impressão, selecionando o setor e o ato do documento. Esse caso de uso, ele tem como referência básica o requisito 1 e o requisito 2. E a sequência de ações ela é dividida em ação do ator e resposta do sistema. Nesse exemplo, o usuário efetua o login, é uma ação do ator. E aí o sistema responde, ele habilita o menu e exibe a tela inicial do sistema conforme as permissões do administrador. Na sequência, o usuário seleciona o menu, Diário de Justiça Eletrônico, listar atos e pressiona o botão incluir portaria. E aí o sistema disponibiliza a tela de lançamento das portarias. Na sequência, o usuário informa os dados da portaria, tais como seleciona a lista de grupo de órgãos, depois informa o número da portaria, a data de lançamento, como também seleciona a lista de natureza do ato e seleciona o tipo de documento. E se a autoridade, por último, informa o texto legal da portaria. Então, essas são características relacionadas ao lançamento dos dados na portaria. Por fim, o usuário confirma os dados pressionando o botão incluir ou cancela os dados da portaria. E aí o sistema vai apresentar uma mensagem de êxito ou de erro no cadastro. Essas são as operações para a gente cadastrar uma portaria. Caso eu precise alterar uma portaria, eu tenho aqui o conjunto de procedimentos. Ação de ator, resposta do sistema, né, seguindo essa sequência. E caso eu precise excluir a portaria também, eu tenho ação do ator, resposta do sistema, ação do ator e resposta do sistema. Então, como vocês podem ver, a descrição do caso de uso de forma detalhada, ela exige uma série de passos que devem ser executados tanto para a ação do sistema, né, do cliente, do usuário, como também coisas que a aplicação vai devolver. A principal função dos casos de uso, ou da descrição desses casos de uso, é na elaboração dos cenários de casos de teste. Os casos de uso eles são muito importantes para definir justamente os cenários de execução dos casos de teste, que é uma outra atividade que mais na frente vocês vão precisar fazer. Então, fazendo um detalhamento desse caso de uso aqui do exemplo, a gente consegue observar aqui, ó, vender CDs é um caso de uso, né, que a gente já modelou. E aqui eu tenho uma série de operações que vão ser feitas aqui e com seu detalhamento de cada um. Por exemplo, vender CDs é o nome do caso de uso. A descrição sucinta é o atendente vende um ou mais CDs ao usuário. Quem é o ator responsável é o atendente. As pré-condições, ter efetuado o caso de uso tal, validar senhas, né? O fluxo básico de informações é esse. O atendente seleciona a opção vender CDs. O sistema exibe a lista de CDs, o atendente seleciona os CDs, informando as respectivas quantidades. O sistema exibe a lista dos clientes, o atendente seleciona o cliente e assim sucessivamente. Na sequência, eu tenho alguns fluxos alternativos. Alternativo passo 4, alternativo passo 8, alternativo passo 9. Tá? Na sequência, ele gera uma estrutura de dados, que seria a estrutura de dados relacionada à nota fiscal. Quais seriam os campos que seriam necessários para a elaboração da nota fiscal. E, por fim, as regras de negócio que seriam implicadas nesse caso de uso. Regra de negócio 1, o produto deve estar disponível em estoque. E a regra de negócio 2, o sistema deve atualizar o estoque de forma automática. Né? Bom, é isso aí, pessoal. Acho que deu para ter uma visão. Aqui vocês têm um exemplo de um sistema, já com a modelagem de um sistema de blog. Esse aqui é o diagrama de caso de uso que representa esse sistema. E as ferramentas que foram utilizadas foram o Juda e o Asta, Together, e tem essa ferramenta da IBM também, que faz esse tipo de modelagem. Estou só voltando aqui, para a gente entender um pouco mais. A importância da descrição dos casos de uso é primordial dentro da parte de análise de projetos e sistemas. Porque através da descrição informal e da descrição detalhada dos casos de uso, é possível o programador ou desenvolvedor ter uma noção mais real do que vai precisar ser desenvolvido em cada funcionalidade que ele está construindo.
Sem esses detalhes de operações de tela, operações de métodos, operações relacionadas a objetos e a classe, fica difícil o programador saber o que de fato ele vai ter que desenvolver naquela interação. Então, o papel do analista de sistema nessa etapa é descrever de forma mais clara e objetiva todos os casos de uso referentes ao seu projeto, tanto de maneira informal, como também de maneira detalhada, para auxiliar a equipe de desenvolvimento na construção do software. É isso aí e até a próxima aula.